Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu também já peço que deixem seu like. Não esqueçam de dar o like, por favor. Seu dislike, se for o caso. Compartilhem o canal. Divulguem o canal. E vamos ao vídeo. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre o livre-arbítrio. Normalmente nós falamos do livre-arbítrio que Deus teria dado ao homem, né? Discutimos se realmente o homem, Adão, quando foi feito, e consequentemente os seus supostos filhos, esse Deus hebreu teria dado de fato livre-arbítrio, capacidade de decidir escolhas, ou fazer escolhas ao seu próprio modo, de sua própria maneira, né? Tomar decisões por si mesmo. Isso é o significado do livre-arbítrio. Mas hoje nós vamos falar sobre e Deus. Deus, o Deus hebreu, tem livre-arbítrio? O homem tem livre-arbítrio, que segundo a crença cristã, teria sido concedido por Yahvé. O homem foi criado também de acordo com a crença cristã. O homem foi criado também de acordo com a crença cristã e judaica, à imagem e semelhança de Deus. Disse mais Deus: façamos um homem, um ser semelhante a nós, e que domine sobre todas as formas de vida na terra, nos ares e nas águas. Gênesis capítulo 26. Ou seja, o homem era a figura por excelência desse Deus, né? O livre-arbítrio é a capacidade de o homem decidir e tomar suas próprias decisões, independentemente de qualquer pessoa ou situação. Livre-arbítrio ou livre-alvédrio são expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma, realizada pela vontade humana, ou seja, da internet, em especial do Wikipedia, né? Esse é o conceito de livre-arbítrio. Se o homem, um dos conceitos, né, de livre-arbítrio, se o homem tem toda essa liberdade de decisão, vale perguntar: e Deus tem livre-arbítrio? Ele goza também de tamanha liberdade de escolhas ou decisões? Se considerarmos a lenda bíblica como sendo real, então Deus também o teria, vez que o livre-arbítrio do homem é um simulacro do de Deus. O livre-arbítrio do homem vem de Deus. Ora, se Deus tem livre-arbítrio, então o livre-arbítrio do homem não poderia condicionar o de Deus. Da mesma forma que o seu não condiciona o meu. Você tem livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Então, meu livre-arbítrio, a minha forma de escolher ou decidir algo, não influencia a sua, nem a sua forma de decidir uma questão pode estar ou pode me influenciar, certo? Se Deus não pode intervir em decisões humanas, porque respeita o livre-arbítrio contido nessas decisões, então é evidente que as vontades e decisões do homem impedem a liberdade de Deus em tomar decisões que ele mesmo gostaria de tomar, pessoal. Não é isso mesmo? Se Deus não pode intervir em decisões humanas, porque respeita o livre-arbítrio, não é isso que os cristãos normalmente dizem? Quando um bandido, um assassino vai lá, mata uma criança, ou estupra uma criança, ou mata uma mulher, ou estupra uma mulher, até que os cristãos dizem: ah, não, porque isso aí é o livre-arbítrio. Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas. As pessoas têm liberdade de fazer aquilo que querem. Certo? Por quê? Porque elas têm livre-arbítrio. Então, se Deus não pode intervir em decisões como essas que citamos, decisões humanas, porque respeita o livre-arbítrio contido nessas decisões,
Então é evidente que as vontades e decisões do homem impedem a liberdade de Deus em tomar decisões que ele mesmo gostaria de tomar. Vamos explicar. Vamos ilustrar melhor essa questão. A Bíblia diz que Deus é bom, certo? Todo mundo concorda. Todo cristão vai dizer que, de fato, Deus é bom. Certo? Ninguém, pelo menos os cristãos, né, do lado dos cristãos, eles questionam essa qualidade de Deus, né? Que Deus é bom. Até Jesus disse, né? Ele segue, né? Disse que o único que era bom era Deus e mais ninguém. Bom, e todo cristão concorda com essa assertiva. Nenhum cristão alega que Deus seja mau ou ruim. Deus não aceita e nem concorda com ações, e nem mesmo com pensamentos maus, correto? Bom, eu e você não concordamos não concordamos e nem aceitamos ações más ou ações más que as pessoas praticam. Por exemplo, eu não concordo que uma pessoa assassine, mate, ou roube ou engane outras. Você, com certeza, que está me ouvindo, também não concorda com essas ações dessas pessoas. Não considera essas ações como sendo aceitáveis em qualquer das hipóteses. Em qualquer cenário possível, você vai imaginar que um homem estuprar uma mulher seja algo correto, ou que seja admissível num determinado momento, numa determinada época, ou em um suposto contexto. Nós não aceitamos essas ações como justas e corretas. E Deus? Deus não aceita e nem concorda com ações e nem mesmo com pensamentos maus, correto? Deus também não concorda com essas ações que nós citamos. Ele não aceita elas como certas e corretas. Pois tu não és Deus que se compraza da maldade. O mal não poderá assistir contigo. Ou seja, o salmista aqui está dizendo que Deus é tão bom que ele não tem prazer na maldade. Deus é tão bom que o mal não pode subsistir diante dele. Salmo 5:4. Quem justifica o perverso condena o justo. São ambos, tanto um como o outro, abominação a Jeová. Ou seja, aquele que justifica o perverso e aquele que condena o justo são ambos condenáveis diante de Yahvé. Não aceita a pessoa que justifica o perverso, ou diz que aquilo que o perverso fez é algo aceitável. Ou aquele que condena o justo, uma pessoa que era justa, não tinha culpa de nada e é condenada por algo que ela não cometeu. Então, o Deus hebreu, como nós acabamos de ver nessas passagens, é um ser justo. Não aceita o mal, nem admite a possibilidade de sua prática. Certo? É o que a Bíblia fala. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Veja, odiar, ele diz que odeia. Palavra muito forte, certo? Diz que ele odeia o roubo. Odeia toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Veja, novamente, a Bíblia nos apresenta o Deus hebreu como um Deus de justiça, um Deus que não admite o roubo e nem a maldade. Não admite essas coisas a ponto de se expressar de forma a dizer que odeia essas coisas. Vejam, ou seja, o nível de justiça de Deus é muito maior que o nosso, certo? O que deveria ser, né? E que as passagens tentam mostrar que seria. O homem toma decisões mais, sendo que estas muitas das vezes afetam outras pessoas. Quando um marginal mata uma criança, consideramos
esse ato como sendo mal. Quando o marginal mata uma mulher, ou mesmo a espanca, consideramos esse ato como sendo mal. Eu falei marginal, mas pode ser qualquer pessoa, né? Não nem, necessariamente quem mata uma criança ou estupra uma criança, necessariamente vai ser um marginal. Pode ser qualquer pessoa, certo? Mas diante desse ato praticado, ele vai ser tido como marginal, certo? Mas a questão aqui é quem pratica essas coisas, nós não vamos vê-lo como uma pessoa justa ou merecedora de perdão, certo? Nós não aceitamos esses atos. Quando o marginal mata um homem, ou alguém mata um homem, um outro homem, consideramos esse ato como sendo mal. Nós, nós pecadores, como diz a Bíblia, nós não somos todos pecadores, né? Então nós pecadores não aceitamos a injustiça. Nós, olha, nós, na condição de pecadores, que deveria ser totalmente contrário, né? Já que nós somos pecadores, desviados, desviados, como diz a Bíblia, né? De Deus, deveria aceitar essas coisas como normais, mas nós não aceitamos. Vejam, nós somos pecadores e não aceitamos alguém, alguém ou outras pessoas fazerem esse tipo de injustiças. E Deus, né? Deus não é pecador, pelo menos na concepção cristã. Deus não é pecador como nós. Então, será que a aceitação, Deus aceitaria essas coisas? É claro que não. Se nós, pecadores, ou como alguns dizem que nós somos imperfeitos, não aceitamos, como é que um ser perfeito, que ele nessa visão de perfeição dele, não aceita coisas imperfeitas ou erradas, e aceitar essas coisas como aceitável? Ou ele ficar, ou ele, diante dessas coisas, ficar inerte, sem agir diante dessas coisas. Se nós, pecadores imperfeitos, diante dessas coisas queremos agir, como é que um Deus perfeito ficaria diante dessas coisas inerte, sem ação alguma? Tem sentido isso? Certamente Deus, também sendo bom, os considera como maus, as pessoas que praticam, né? Essas atrocidades, né? Matar, roubar e coisas do tipo. Bom, certamente Deus também, sendo bom, como nós vimos nas passagens bíblicas, os considera como maus. Deus não aceita essa liberdade de ação desse homem ou dessas pessoas que praticam o roubo, o assassinato, a mentira, o estupro de crianças, o assassinato de crianças, como sendo correta, certo? Você vai achar que Deus aceita, ou que Deus vê essas atitudes como corretas, ou como aceitáveis? É claro que não. Se você que é pecador, se você que é imperfeito, não aceita, não aceita tais atitudes como corretas, como é que um ser perfeito que se encontra numa posição de total perfeição e equilíbrio é, de suas capacidades mentais e aceitar essas coisas como justas ou permitidas de serem praticadas? Deus não aceita essa liberdade de ação desse homem como sendo correta, certo? Se nós não aceitamos, Deus também não aceita, certo? O ato desse homem é visto por Deus como sendo mal. Aquele que mata, que rouba, que estupra uma criança, ou estupra uma mulher, ou mata centenas, dezenas de pessoas, Deus, assim como nós, vê essas pessoas, ou essa pessoa que pratica tais coisas, como uma pessoa má, perversa, ruim, certo? O ato desse homem é visto por Deus como sendo mal. Então, por que ele não age para impedir essa ação ruim, já que ele é Deus e é bom? Essa discussão que nós estamos tratando se aproxima muito daquela questão
da existência do mal, né? Muito próximo, né? Então, por que ele não age para impedir essa ação ruim, já que ele é Deus e é bom? Tu és tão puro, veja o que disse Abacuque. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Veja, o profeta Abacuque disse que o Deus hebreu era tão puro de olhos que não poderia ver o mal, ou seja, contemplar o mal. Não aceita o mal sendo praticado. E a opressão não podes contemplar. Por quê? Aí o profeta pergunta: por que, pois, toleras os que procedem é, por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo que ele, do que ele? O profeta vê que isso. Bom, se Deus é justo, né? Não admite o mal, não aceita o mal diante de seus olhos. E o que ele estava vendo, no caso o profeta, né? Era o que mais acontecia, era isso, o mal sendo praticado, né? O justo sendo sofrendo as consequências do mal de outras pessoas e Deus calado. Aí surge a pergunta de Abacuque: por que, pois, toleras o que procede perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? É óbvio que esse justo aí que o tal da Abacuque está falando é o povo hebreu, certo? São os hebreus. E esses mal que diz que ele vê que está agindo sobre esses justos eram os gentios, em especial os babilônios, certo? Então, eram esses os perversos que agiam, né, perfidamente contra os justos, os hebreus, certo? Então isso aqui é uma visão puramente distorcida desse profeta, porque é ele que se vê como justo, ele e seu povo, por hebreu, que ele se vê como justo e não merecedores de estar naquela condição de escravos. Bom, mas a essência é que passa as passagens aqui, Javé é um Deus justo, né? Não admite o mal, não admite a injustiça, porque ele respeita o livre-arbítrio do bandido e as consequências decorrentes desse ato ruim. Mas Deus não tem livre-arbítrio? Tem. Então, como ele não age? Essa ação não é ruim? Eu digo aquelas ações, tá certo? Matar, roubar, assassinar a mulher, estuprar a criança, essas coisas. Não são atos ou ações ruins? Então por que Deus não age? Aí o cristão pode dizer, né? Não, porque ele respeita o livre-arbítrio do bandido e as consequências decorrentes desse ato ruim. Essa seria a resposta do cristão. Mas aí surge a pergunta: mas Deus não tem livre-arbítrio? Ele não tem a livre capacidade de escolha, de decidir, de agir? Aí o cristão ia dizer: tem. Então, como é que ele não age? Ele não tem livre-arbítrio? Quem tem livre-arbítrio tem a capacidade de agir, né? Diante de. Como ele tem a liberdade também de não querer agir, certo? O livre-arbítrio não se limita apenas em impor a você a ação. Você também, por você ser livre, você também pode não querer agir, certo? Mas essa não seria a posição que nós vimos que seria a correta, né? Ou seria. Por quê? Porque nós, pecadores imperfeitos, nós não aceitamos ações mais sendo praticadas. Nós, pecadores imperfeitos, nós agimos. Tá entendendo? Então, um Deus.
que prima pela liberdade, pelo respeito, pelo bem-estar geral, ele também, da mesma forma que esses humanos imperfeitos pecadores agiria, ele da mesma forma seria impelido a fazer. Essa ação não é ruim? Todos nós concordamos que esse tipo de ações são ruins. Eu vou querer dizer que sim, é. Mas Deus considera ações como essas como boas? O cristão diria que não. Deus não considera essas ações como boas. Certo? Bom, se ele tem livre-arbítrio, Deus tem livre-arbítrio, né? Para considerar tais coisas como ruins, então ele teria que agir conforme sua consciência ou liberdade de ação, seu livre-arbítrio. Só consideramos algo como bom ou ruim porque temos liberdade de assim decidir. Se eu e você achamos que determinada coisa é boa ou ruim, é porque nós temos a liberdade de decidir, de dizer se elas são boas ou são ruins, certo? Então, até nisso nós estamos praticando o livre-arbítrio. Só consideramos algo como bom ou ruim porque temos liberdade de assim decidir. Quando Deus diz que algo é ruim ou bom, ele está usando de liberdade de escolha. Está entendendo? Então, ainda que o livre-arbítrio também seja você, diante de uma situação, você pode dizer, não, não vou agir porque essa é a minha liberdade, esse é meu, vamos dizer assim, eu tenho o direito ou capacidade de não querer agir, certo? Mas, diante dessas questões que nós estamos levantando, entre algo bom, algo ruim, algo aceitável, algo não aceitável, quem tem livre-arbítrio, quem tem livre-arbítrio, a liberdade de escolher, a liberdade de decidir entre o que é bom e o que é certo, ele vai ser obrigado a agir. Tá entendendo? Ainda que ele tenha, ou ele poderia ter, a liberdade de não agir, essas situações que são contra a sua visão de mundo impõem que ele haja. Tá entendendo? Você vendo uma criança sendo estuprada naquele exato momento em que você está passando pela rua, você não vai agir? Você vai deixar a criança ser estuprada? Você vai deixar que aquela mulher seja estrangulada? Você pode ter a liberdade, você pode dizer, não, eu posso não querer agir, certo? Porque esse é um dos atributos, como dizer assim, né? De escolha do livre-arbítrio. Você agir ou não, certo? Mas, diante da sua visão de mundo, você vai agir, entendeu? Ainda que você possa dizer que poderia agir ou não, mas diante de sua visão de mundo, de distanciar o que é justo, o que é certo, o que é bom e o que é mal, você é impelido a agir. Então, Deus, da mesma forma, teria de ser impelido a agir, porque ele se encontra num estado ou numa posição mais, supostamente, né, nesse plano imaginário de existência desse Deus, ele estaria num de justiça, que é num nível muito maior que o nosso, pessoal. Tá entendendo? Então, não aceitar a injustiça é algo inadmissível, inaceitável na visão desse Deus. Assim como não é assim como é na nossa. Quando Deus diz que algo é ruim ou bom, ele está usando de liberdade de escolha. Se o homem tem essa mesma liberdade e decide fazer o que quer,
Deus, sendo um ser livre, tanto quanto o homem, também teria que agir. Dizer que Deus simplesmente permite ou tolera, como muitos dizem, né, que o mal aconteça porque envolve livre-arbítrio, é uma mentira. É mentira porque se Deus é livre para escolher o que fazer, e se ele não faz nada, ele não é livre. Sua vontade para impedir que o mal aconteça está limitada ou condicionada à livre vontade do homem, pessoal. Como é que a pessoa diz que não pode agir porque respeita o livre-arbítrio do outro? Então, você não tem livre-arbítrio, você não tem liberdade, porque sua liberdade de decidir ou de fazer algo depende da vontade de outro. Então, sua liberdade ou seu livre-arbítrio está condicionado ao agir de outro. Ele não concorda com o mal, não é isso? Deus não concorda com o mal. Não, mas Deus tem. Aí como nós vimos discutindo, né? Não, mas é porque é, Deus tem livre-arbítrio, então ele pode decidir agir ou não, certo? Mas Deus não concorda com o mal. Essa é a questão, cristão. Deus não concorda com o mal. Você não concorda com o mal. Diante de uma ação ruim ou má, você não concorda com ela. Ainda que você não vou agir, mas a situação vai fazer com que você haja. Por quê? Porque essa situação que você supostamente possa ver que, e que viola a sua visão de mundo, do que é justo e do que é bom, vai fazer ou vai impelir você a agir. Por quê? Porque você não aceita ou não concorda com essa visão de situação que você está presenciando, como o estupro de uma criança, o estrangulamento, o assassinato de uma mulher, tá entendendo? E olha que você é um pecador, mas você não aceita. Imagina um Deus que é perfeito. Imagina um Deus que tem poderes para agir, cristão. Você poderia até, em certo ponto, dizer, não, mas se o cara estiver armado, eu vou agir? Aí eu vou lá ajudar a mulher ou a criança e no final o cara me mata o cara pode estar usando uma arma de fogo, atirar em mim, ou ou pode estar com uma arma branca e de repente eu ser esfaqueado, certo? Mas aí, cristão, essa é a questão. O seu Deus não tem limitações. Nós, em determinadas situações como estas, poderia até se recuar em agir devido a essa suposta consequência que poderia sobreviver a nós. O cara pode estar armado e de repente, em vez de matar uma vítima, nós poderemos ser somente uma vítima, né? Nós podemos ser também essa vítima. Né? Mas aí tem esse elemento. Nós somos pecadores, somos imperfeitos, não somos deuses, mas ele é. Né? Além de não aceitar o mal e a injustiça, ele é Deus. Ele tem poderes para agir, tem poderes para mudar, certo? Essa situação. Então, ele não concorda com o mal, mas permite que outros o pratiquem contra a sua vontade, já que esta é que já que esta é que o mal não seja feito. Não é isso mesmo? Se Deus não aceita o mal e ele permite que o mal seja feito, então esse mal que está sendo feito é contra a vontade de Deus. Mas que Deus é esse? Que deixa que coisas mais sejam feitas contra a sua vontade. Você aceita, cristão, que algo seja feito contra a sua vontade? Não. Então como é que seu Deus aceita que algo seja feito contra a vontade dele? Que Deus é esse que, por respeitar a liberdade de escolha de uma pessoa, limita a sua própria liberdade de escolha de ação? Está entendendo? Se eu permito ou consinto que algo seja feito contra a minha vontade, então aquele que o faz é mais forte que eu, pois se não fosse, eu não o permitiria.
Não foi assim que Paulo definiu o pecado que havia nele? Paulo dizia que o bem que queria fazer não o fazia, mas tão somente o mal que habitava nele. Paulo era escravo dos seus desejos pecaminosos. Ele não tinha liberdade para decidir em fazer o bem, já que ele disse que o bem que queria não conseguia fazer, mas o mal sim. Enquanto o livre-arbítrio do homem é pleno para que ele faça o que quer ou o que quiser, né? E quiser, o de Deus fica condicionado à plena liberdade do homem. Tá entendendo? Se nós formos analisar o que acontece em nossa volta, nós vamos concluir que o livre-arbítrio de Deus é limitado ou condicionado à liberdade do homem. O homem pode fazer tudo, porque Deus diz que livre. Porque os cristãos dizem que Deus respeita o livre-arbítrio. Então o homem pode fazer tudo. Pode matar, pode roubar, pode pintar o sete. Por quê? Porque Deus respeita o livre-arbítrio dessa pessoa. Mas Deus não tem liberdade? Mas Deus não aceita o mal? Então, se ele não aceita o mal, ele tem liberdade e permite que esse mal seja feito, então, meu caro, a liberdade de Deus é condicionada à existência do mal. A liberdade de Deus é condicionada a ações humanas. Deus não tem poder de interferir nas ações humanas. Ou seja, a liberdade de Deus, o livre-arbítrio de Deus, é condicionada à ação do homem. O homem pode fazer o que quiser e bem entender, ainda que suas decisões mais ou ruins prejudiquem outros. Já Deus não pode fazer nada que gostaria ou poderia, né? Porque fazê-lo significaria invadir a esfera de liberdade do homem, que é muito maior que a dele. Está entendendo? Vou repetir. O homem pode fazer o que quiser e bem entender, ainda que suas ações ou decisões mais ou ruins prejudiquem outros. E já Deus não pode fazer nada que gostaria ou poderia, porque fazê-lo significaria invadir a esfera da liberdade do homem, que é maior que a dele. Se eu faço o que eu quero, mato, roubo, pinto sete, e Deus não pode proteger aquela pessoa contra quem eu quero fazer o mal, então significa dizer que a minha liberdade de escolha é maior e condiciona a liberdade de ação de Deus. Porque enquanto eu posso invadir enquanto como imperfeito pecador, posso invadir na liberdade de escolha de outras pessoas, por matá-la, e ela tem o direito de vida, mas eu posso ir lá matar, roubar, estuprar ela, então a minha liberdade é maior que a de outras pessoas, porque eu posso fazer o que eu quiser. Já Deus não pode fazer nada contra mim e nem a favor daquela vítima minha. Tá entendendo? Daí eu dizer que a liberdade de Deus é condicionada à liberdade do homem. Ela não é plena. Em suma, Deus não tem livre-arbítrio. Deus não é todo poderoso. Se fosse, não estaria preso à liberdade de escolha do homem. E Deus é esse que fica preso à liberdade de escolha do homem. Ah, não faço nada porque você tem livre-arbítrio. Se o livre-arbítrio do homem o impede de agir contra as ações do homem, então Deus não é todo poderoso. Se a liberdade que Deus deu ao homem o impede de agir contra as ações desse homem, então Deus não é todo poderoso. Todo todo o seu poder encontra barreiras quando deparado com a liberdade de decidir e agir do homem. Entrou o elemento homem, Deus desaparece. Deus não pode agir. O livre-arbítrio do homem implica que Deus não é todo poderoso, pessoal. E se ele não é o que a Bíblia diz ser, então não existe. É apenas uma ideia no imaginário humano. É um ideal.
Toda a liberdade que existe teria que vir de Deus. A liberdade de todo ser, quer anjo, quer humanos, seriam limitadas e condicionadas à de Deus, e não o contrário. Mas no nosso plano, o que nós vemos é o contrário. O contrário, a nossa liberdade é extremamente ampla, sem limite algum, já a de Deus é limitada, quando deveria ser o contrário, né? Deus ser ilimitado e a nossa ser limitada ou reduzida. Anjos e homens não poderiam, quando tivessem que tomar alguma ação, invadir a esfera de liberdade que Deus concedera aos mesmos, e muito menos a daquele que lhes concedera. Mas isso seria tolher a liberdade dos homens e dos anjos. Agora você entendeu. Deus não existe. Entendeu? Deus não existe. Pois se existisse, Deus não existe. Pois se existisse, teria que agir. Ele também seria livre para agir contra ações que julgassem correta. Mas agir contra essas ações significaria dizer que Deus não deu livre-arbítrio a outros. Tá entendendo? E ficar sem agir significaria dizer que Deus não tem livre-arbítrio e não é bom. Aquela ação que eu disse que Deus pode agir ou não, né? Já que ele tem liberdade, né? De decidir. Assim como nós também temos a liberdade de agir ou não. Então, mas se ficar sem agir, significa dizer que Deus não tem livre-arbítrio. E não é bom. Portanto, só um ser inexistente que não age diante de situações que impõem que ele haja, a ideia de livre-arbítrio é contrária à existência de Deus. Livre-arbítrio impõe a inexistência de Deus. Essas coisas não podem coexistir. Não pode haver livre-arbítrio e haver Deus. Ou Deus existe e ele não tem livre-arbítrio, ou há livre-arbítrio e Deus não existe. É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, compartilhem o canal, divulguem o canal. Repito, deixe seu like no vídeo. Até a próxima, pessoal.